estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar aí no nosso tema da aula de hoje, crônica literária. Mas antes aí de irmos para o nosso assunto, vocês assistiram aí a chamada da nossa aula, antes de começar aqui a nossa aula de hoje, crônica literária. Nós vamos estudar mais esse gênero textual, a nossa turminha aqui do quarto ano, sempre aí conectada, ligada aqui, sabe que a gente está trabalhando muito a questão gramatical, a questão da escrita. Estudante do quarto ano já escreve, já lê bastante, então já está produzindo aí o texto. Então, importante aí essas formas de gêneros textuais, sempre estamos trabalhando e vamos conhecer mais uma hoje. Vocês assistiram aí a chamada da nossa aula, observaram aí as professoras aqui do Educa Recife ensinando, mostrando para vocês as formas, os caminhos para assistirem às nossas aulas, tanto no ao vivo, como também a reprise. Uma dessas maneiras, formas, é através do aplicativo do Educa Recife. Você baixa o aplicativo no seu aparelho de celular e lá você poderá assistir às aulas ao vivo e também as reprises, como também encontrará o chat. Sempre aí temos um professor, uma professora na interação do nosso chat. E é muito importante a participação de você, estudante, em nosso chat. É assim que a gente se conhece, é assim que você responde aos nossos desafios das nossas aulas. Aqui sempre tem um desafio para você responder uma pergunta e sua participação é importante. No nosso chat de hoje está a professora Márcia. Vamos dar um olá para a professora? Olá, professora Eli. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Aí, estudantes animados, então vamos ser animados. Aí, cadê o Carijó? Será que o Carijó hoje canta para vocês, minha gente? Porque eu quero o quê? Vocês, olha para isso. Esse nosso funcionário Carijó, ele parece que só gosta de trabalhar quando é chamado, né? Vocês, quem nos acompanha aqui, já sabe. Mas hoje, minha gente, olha para isso. Ele veio com o gás todo. E você? Tá com o seu gás também? Então, como eu sempre digo, né? Puxa aí a sua cadeira, puxa aí qualquer coisa que você quer, ou senta no chão. O importante é você participar. Mas vamos embora, professora Eli. Isso mesmo, professora Márcia. Aí chamando vocês, bater palmas, chamar essa coragem para iniciar a nossa aula e o nosso dia letivo aqui. Fica aí conectado, quero saber aí a participação de vocês. Já já, a professora Márcia me chama aí para saber quem é que está lá no chat. Eu quero saber quem está hoje aí no chat acompanhando aqui as nossas aulas. Pois aqui, viu, professora, o Davi já chegou, a professora Luciana, inclusive o Davi já deixou um recado aqui pra gente. Ele falou que no dia 20, no próximo domingo, é o aniversário dele. Então a gente já aproveita, né, professora Eli, para desejar, ó, feliz aniversário, que seu dia seja, ó, maravilhoso e que sua vida seja iluminada. Parabéns, Davi, antecipando aqui a comemoração aí para você. Feliz dia e tudo de bom na sua vida e que você continue aí sempre interessado, sempre buscando conhecimento e aprender. Isso é muito importante, vai fazer toda a diferença na sua vida aí. Tenho certeza disso, que você é um menino que gosta de estudar e que quer cada vez aprender mais. E isso, ó, vai fazer muito bem quando você for um rapaz, na sua vida adulta, vai fazer toda a diferença. Você sabe o que é uma crônica? E aí, vocês já ouviram falar desse termo, dessa palavra crônica? A origem da palavra crônica é grega. A maioria das palavras que usamos no nosso dia a dia, não sei se vocês já perceberam, a gente sempre fala aqui, até às vezes na aula da professora Sinara, ela fala lá do grego, às vezes em latim. Muitas palavras que utilizamos no nosso vocabulário, ela é de origem grega ou latim e vem de cromos, tempo. É por isso que uma das características desse tipo de texto é o caráter contemporâneo, ou seja, fala sobre fatos do nosso cotidiano. Sempre quando vocês ouvirem falar, mas isso é muito contemporâneo,
Isso faz parte do cotidiano ali da vida das pessoas. Crônica é um tipo de texto narrativo que trata de acontecimentos do nosso dia a dia. É um contemporâneo, isso sempre que está ali atrelado ao dia a dia, à rotina das pessoas, os acontecimentos do nosso dia a dia. A sua leitura sempre é leve e divertida, é para aí você se divertir, é uma leitura aí que dá para você se divertir, para se distrair, é divertido. Leitura, a gente também se diverte, não é só assistindo um filme, não é só assistindo um jogo. Através da leitura, você também pode encontrar muita diversão e você também é um tipo aí de você relaxar. Momento aí, tem muitas pessoas que gostam de ler, quando tem tempo, eu estou descansando, eu estou um momento em que eu não estou trabalhando, aquele final de semana, eu estou em casa, geralmente muitas pessoas gostam de ler. Também é um momento de diversão, de relaxar, é fazer uma boa leitura. A linguagem desse gênero textual costuma ser coloquial e simples, para que o leitor não sinta dificuldade em entender o que está sendo contado. Lembra que a gente sempre fala aqui no 4º ano, gente, leitura objetiva e simples, isso tem a ver com o conhecimento aí da questão gramatical, de você conhecer muitas palavras e aí substituir. A gente trabalhou, não foi? Recentemente, antônimos e sinônimos. Isso é você aprender palavras que o sinônimo, né? São palavras que têm o mesmo aí significado. Você altera aí o nome, mas não altera aí o sentido da palavra. Isso tem a ver com o seu vocabulário, você expandir, conhecer muitas palavras. A crônica narra fatos comuns do dia a dia, de uma forma particular e criativa. Isso mesmo. As críticas, ela tem aí, precisam, né, para ser bem divertido, para causar essa diversão, um sorriso, tirar o sorriso de alguém. Então, ela precisa ter aí um caráter muito criativo. A pessoa que está escrevendo aí precisa ser bem criativa na sua escrita. Geralmente esse tipo de texto é leve e tem humor. Humor, geralmente, na maioria das vezes, o humor que nós temos acesso é leve, não é uma coisa para lhe divertir, para lhe distrair do seu momento. E tem aí através do seu cotidiano, para você se identificar ali, que faz parte da sua rotina, que faz parte da sua vida. É um gênero intermediário entre o jornalismo e a literatura. Como texto para jornal, é aquele no qual é admitido alto grau de subjetividade. Isso tem muito a ver mais com as emoções, mais do que com a razão. Os demais jornalistas têm que ser mais objetivos. Por que isso? Porque o jornalista, quando ele vai narrar um fato, lembra que a gente já trabalhou aqui, a questão de opinião e fato, que o jornalismo ele trabalha com fatos. O carro sofreu um acidente, bateu no poste. Então, isso tem que ser, aí que ele fala dessa questão do jornalista ser mais objetivo, é quando ele narra ali uma informação, ele narra ali um fato, então ele precisa ser objetivo. As crônicas, quando o jornalista, que a gente está falando, porque geralmente é esse profissional que escreve crônicas, ou até mesmo um escritor, mas é mais como um jornalista, que também você pode encontrar crônicas escritas em jornais e em revistas. Ele usa mais das emoções, da subjetividade. Não é um fato ali que ocorreu e ele está narrando, ele precisa ser racional ali nas palavras. Não, é diferente. Por isso que ele fala de subjetividade, porque ele vai mexer com as emoções, usar termos emocionais, que mexem aí com a emoção do leitor, que o leitor ali se identifique com o que ele está lendo. Em geral, por serem textos contemporâneos, isto é, que fazem parte do cotidiano, no dia a dia das pessoas, as pessoas se identificam ali com aquela leitura, com aquela narração que está sendo feita, que falam de assuntos atuais.
As crônicas costumam ser publicadas em meios de comunicação de fácil acesso. Não sei se você já prestou atenção, mas a partir de agora começa a prestar atenção se você tem acesso a redes sociais. Isso é muito divulgado nas redes sociais. A gente não só acompanha pessoas, mas também existem aí páginas especializadas em vários tipos de texto. Aqui a gente já comentou sobre isso na questão da tecnologia. Que existem aí jornalistas que escrevem sobre fatos. E eles têm uma página, eles têm um blog, que eles falam ali sobre um assunto determinado. Ele é especialista naquele determinado assunto. Crônicas literárias também. Existem profissionais que são especialistas apenas em escrever fazer esse tipo de narração. E é de fácil acesso hoje em dia, rede social. As redes sociais, as mídias sociais, é muito comum você encontrar a diversidade de gêneros textuais escrita por profissionais, esses profissionais para divulgação. E alguns escrevem até livros, isso mesmo, livros que têm aí esse tipo específico de narrativa. Aí eu cito os exemplos que você pode encontrar. Ele falou aqui do mais comum, do fácil acesso, né, de comunicação, que é o fácil acesso, eu citei aí, como, por exemplo, redes sociais e mídias sociais. Livros, blogs, revistas, jornais, lembrando que tudo isso hoje em dia tem lá online, de forma online, através da internet, tecnologia aí facilitando. Não precisa ser no papel, hoje em dia está lá no seu aparelho de celular, no seu computador, no seu tablet, e você tem acesso a todas essas aí formas de comunicação, de informação. As características das crônicas. Os personagens não devem ser muitos, não existem muitos personagens, porque quanto mais personagens, mais a narrativa vai ficando muito extensa, pois tem que englobar, envolver os personagens. Então, uma crônica aí é mais curtinha para fazer parte do dia a dia, para ser leve. Então, tem poucos personagens aí envolvidos na trama. Por ser uma narrativa curta, o espaço costuma ser reduzido. É curtinho, é uma história curtinha e objetiva aí para você entender. A linguagem deve ser simples e descontraída. Lembra lá que a gente falou do início nos slides? Eu dei ênfase aqui a questão da diversão. É para entreter, é para você, leitor, se divertir ali com aquela narrativa que você está acessando ali. Então, é preciso muita criatividade para acessar o sorriso, né? Despertar o sorriso no leitor. Na crônica, os acontecimentos do nosso dia a dia são narrados com humor, ironia ou até um pouco de sarcasmo. Ali que é para entreter você, deixar você pensando, envolver você ali na crônica. E isso também tem a questão da identificação. Por isso que a crônica tem aí fatos contemporâneos, fatos do seu dia a dia, porque tem essa questão que envolve o leitor, é a identificação ali com aquele fato ali, com a problemática envolvendo a crônica. Foi por meio dos jornais que as crônicas começaram a circular. E até hoje esse é o meio de comunicação mais utilizado pelos cronistas. Cronistas são as pessoas chamadas especialistas em escrever crônicas, são cronistas. Lembra que a gente já falou aqui, eu acho que no Fato e Opinião, que existem colunas, né, que a gente chama de colunas em jornais, existe um espaço no jornal, em revistas também, que é para isso, justamente lá ter essa questão do opinião, tem opinião em relação a algum fato, e também você pode encontrar alguns jornais, revistas cedem esse espaço ali para cronistas escrever alguma crônica do dia a dia, alguma crônica de algum até fato. Ele faz aí uma crônica através de uma problemática
social, alguma coisa que chamou muita atenção. Isso é bem relativo, mas tem muito a ver com o dia a dia, com a identificação do leitor com aquela problemática que está sendo escrita ali, narrada. Cronistas. O que isso significa? Cronistas são pessoas que escrevem crônicas. Elas inspiram-se em fatos comuns, em algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso a identificação é muito importante, porque ou aconteceu com você ou poderá vir a acontecer determinado fato ali. Existem vários tipos de crônicas, dentre elas podemos destacar a crônica narrativa e a crônica jornalística. A crônica narrativa narra o acontecimento na primeira pessoa, na terceira pessoa do singular. Eu, ele, ela, nós já estudamos aqui a questão dos tempos verbais, lembra dos verbos narrativa singular e plural. Costuma conter humor, ação e também uma crítica, como eu estava falando ali, do dia a dia, para identificação, o sarcasmo, aí, o humor, a ironia, tem aí em forma de uma certa crítica, principalmente se for uma questão aí social, uma problemática social. A crônica jornalística apresenta características do texto jornalístico, abordando notícias e fatos do esporte, da política, etc., entre outras coisas. E isso tem a ver, sim. Vocês vão encontrar agora, por exemplo, estamos aí há alguns dias de iniciar a Copa do Mundo. Então, vai ser muito comum você encontrar crônicas em relação ao esporte. Sim, preste atenção aí se você tem esse hábito de ler, de leitura, jornal, revista, mídias, redes sociais. Se você não vai identificar uma crônica aí em relação ao esporte, em relação especificamente à Copa do Mundo, que vai fazer parte aí do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Fala sobre assuntos atuais do dia a dia ou da semana. Como eu citei aí, vai ser muito comum encontrarmos crônicas no período que vai estar acontecendo a Copa do Mundo. Vamos ler uma crônica? A aposta. Amélia era uma velhinha ativa e trabalhadeira. Um dia ela entrou num ônibus carregando uma cesta. O motorista ouviu um barulho e perguntou: "A senhora está levando uma galinha na cesta?" Amélia pensou e respondeu: não, senhor. Estou levando uma galinha nenhuma aqui dentro." Amélia levantou a tampa da cesta e um galo de crista bem vermelhinha cantou bem alto: "Cocoricó!" Amélia falou: "Viu só? Eu não disse que não tinha nenhuma galinha aqui? Tem um galo." O motorista riu muito e deixou a velhinha viajar de graça. A crônica que acabamos de ler é jornalística ou narrativa? Acertou quem disse que é uma crônica narrativa. Ele não estava aí, o cronista ou a cronista estava escrevendo sobre aí um fato do cotidiano da vida do motorista aí em receber passageiros e não um fato, uma notícia jornalística. O que você acha de escolher uma situação do seu dia a dia e escrever uma crônica? Deixo esse desafio aqui com vocês. Aí esse desafio mesmo de escrever uma crônica depois. Eu quero saber aí se você conseguiu. Quem sabe aí você passa aí no chat pra gente ou até lá nos comentários do YouTuber, tá certo? Fica aguardando aí a participação de vocês, o desafio. Espero que vocês tenham gostado da aula. Continua conectado que vem aí a aula de matemática. Um beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau.